Fala galera do CastX, nós estamos mais uma vez aqui com um novo episódio e esse episódio, vocês vão contratar super-heróis para a empresa de vocês. Eu tô com uma especialista em contratação, uma especialista em RH, uma especialista que vai te dizer inclusive como é que você deve instruir, treinar, como é que você vai fazer isso com o seu time dentro da sua empresa, tá? A Bianca tá aqui com a gente hoje, ela é a CEO da Conecta Pipe. Bem-vinda, Bianca. Obrigada, Bruno. Fala um pouquinho sobre você para a galera aí, o que você faz hoje, como é que a Conecta Pipe funciona? Certo, então vamos lá. Primeiramente é um prazer estar aqui hoje, né, podendo falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí que tem se tornado algo tão emergente nas organizações. E então eu sou Bianca, né, tenho uma atuação aí de mais de 10 anos com recrutamento e seleção. E hoje aí eu estou na frente da Conecta Pipe, que é um hub de recrutamento e expansão que vem justamente para poder ajudar empresas a simplificar o processo de recrutamento e seleção e também trazer um processo muito mais humanizado e assertivo. Muito bom, muito bom. Pessoal, além de saber aqui o que a Bianca faz, como é que é a Conecta Pipe, eu quero lembrar vocês que o episódio de hoje tem aqui o oferecimento da Conecta Pipe, da Pipe Marketing, da Implantar Telecom e, claro, né, Belo Café. Tá ali, servindo o nosso café todos os dias. Bom, Bianca, vamos começar então esse bate-papo aqui que eu acho que está muito interessante, né? O nosso episódio fala de contratar super-heróis. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é isso mesmo? Um time bem definido, uma contratação assertiva, ela faz com que a empresa seja um QG de super-heróis? Então, vamos lá então. Eu sempre brinco que até os super-heróis, eles precisam de treinamento para dominar os seus poderes, né? E com os colaboradores não é diferente. Não adianta a gente ter aquele talento bruto sem lapidar ele. Então, é muito importante que as empresas elas compreendam que o processo de recrutamento e seleção, ele é o pontapé para o sucesso da organização. Mas é importante compreenderem que não é aquilo que não é o recrutamento e seleção que vai decidir esse sucesso ou não. Né, o processo mesmo, ele começa com uma visão estratégica na hora que a gente capta o profissional correto e proporciona para ele um ambiente propício para que ele se desenvolva, com programas de retenção, programas de desenvolvimento. O empresário ali, né, o contratante, ele tem que proporcionar um ambiente de crescimento para esses colaboradores. Senão, a gente vai contratar um super-herói, ele vai ficar ali um mês e vai te deixar na mão, certamente. Você está me dizendo, então, é que é possível estragar um super-herói, pegar um super-herói e transformar ele num ser humano normal. Exatamente. Coloca um super-herói numa posição que não é a dele, onde aqueles poderes dele não podem ser aproveitados, que certamente ele vai sair dali. Legal, Bianca. E, bom, beleza. Então eu já entendo que eu preciso treinar, que eu preciso ter todo um ecossistema para que esse super-herói continue um super-herói, para que ele tenha mais poderes. Mas quero entender, então, se hoje o contratante, hoje o empresário precisa contratar, o que ele deve fazer primeiro? Ele deve estruturar esse ecossistema ou ele deve partir para as contratações? E se ele decide estruturar o ecossistema, isso é rápido ou não? E é uma coisa frequente ou é uma coisa que você faz uma vez e para? O que você acha disso? Certo. A primeira coisa, né, que eu sempre falo para os nossos clientes é o seguinte: não tentem ser super-heróis da sua organização. Não faça aquilo que não é o seu know-how. Porque o que a gente tem percebido muito? Pessoas tentando se aventurarem no recrutamento e seleção e deixando o processo como algo secundário. Eles querem um super-herói, eles querem fazer boas contratações, mas eles não querem colocar o processo de recrutamento como prioridade. E a consequência disso é uma contratação errada. Né? E hoje, o mercado, ele oferece diversos tipos de serviços, né? Então, hoje o profissional, ele tem a opção de contratar um RH full-time para o seu time,
né? Tem a possibilidade de contratar um profissional generalista que vai olhar para diversas frentes voltado ali para o ser humano. Então, programas de desenvolvimento, recrutamento e seleção não é o mais indicado. O ideal é que tenha uma pessoa ali full time para desenvolver aquele trabalho de recrutamento e seleção. Mas se isso não for possível, aqui a gente trazer um perfil generalista, desde que essa pessoa também não fique sobrecarregada, né? E uma segunda alternativa é hoje contratar um serviço consultivo, que é o que a Conecta Pipe faz hoje. Né, que é o quê? Fazer esse trabalho consultivo de entender, de imergir dentro da operação do cliente, entender ali cultura, fit técnico, fit comportamental e fazer esse trabalho de maneira pontual. Então, a gente chama de alocação. Né? Você ali contrata o serviço por um determinado período e a gente faz todo um diagnóstico. Aí, seja ele construir um programa de retenção, desenvolvimento, recrutamento e seleção. Legal, legal. Você falou em contratação errada. Então, peraí, segura um pouquinho que eu vou contar um negócio pro pessoal aqui. Contratação errada não acontece só no RH não, tá, gente? Contratação errada muitas vezes acontece sobre os seus serviços que você utiliza aí. Então, para isso, para você contratar certo, principalmente plano de internet, eu vou chamar a Raíssa aqui da Implantar, que está lá nos nossos estúdios. Vem comigo, Raíssa. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Ó, a Raíssa trabalha mesmo, viu? Que ela tá sempre aqui com a gente no nosso podcast. Eu ainda vou trazer ela para ser entrevistada. Acabei de avisar ela ali fora. Bianca, eu acredito muito que uma frase que é muito real para mim, mas muita gente usa de uma forma errada. Uma empresa, ela é uma ditadura, ela não é uma democracia, né? E é fato. Talvez eu acho que mais legal eu usaria que ela é uma monarquia. Tem quem manda, né? Mas na minha visão precisa de conselheiros. Mas com essa ideia de que uma empresa é uma ditadura, né? E tem um líder que ele assume os problemas, então é ele que acaba decidindo algumas coisas. Como é que esse líder faz com que isso seja leve? Porque a palavra ditadura, ela já carrega um peso, né? E como é que esse líder faz com que isso seja leve para essas pessoas que estão sendo recrutadas e que estão entrando ali? O que você acha que é necessário? Isso é o quê? É cultura? O que está dentro disso e que precisa ser ajustado para que esse time de super-heróis funcione, mesmo que o Nick Fury, né, que é o ditador dos Vingadores, ele consiga gerir isso bem? Certo. Primeiro ponto é que liderança ela é por exemplo. Não adianta. Hoje, o momento que a gente vive, comando e controle não funciona mais. Se você apertar demais e o colaborador ele não vê uma reciprocidade e não entender que a medida que ele doa é a medida que ele recebe, certamente isso já vai ser um motivo de desmotivar. De desmotivação. E receber não é só falando de dinheiro, né? Não é só falando sobre dinheiro. Inclusive, isso aí já são dados que apontam que hoje a maioria dos colaboradores deixam uma organização e o primeiro ponto não é salarial, e sim cultural. Hoje as empresas, elas deixam, os colaboradores deixam seus trabalhos hoje por conta de cultura. Hoje as pessoas, elas buscam saúde mental. Não é mais sobre dinheiro. Antigamente sim, né? Galera tinha uma alta rotatividade, buscando salários maiores, e hoje essa realidade, ela muda. Então, se esse líder não for um líder, né, participativo, um líder que de fato toma a frente da sua equipe, defende a sua equipe, né, compra a ideia da sua equipe e não lidera, por exemplo, certamente esse modelo dele de atuação será um fiasco. Ele vai perder esse time. Inclusive, a gente tem exemplos, se eu puder contar aqui, eu fico o dia todo contando exemplos, né, de colaboradores que deixaram as empresas por conta de liderança. Inclusive, até estou contando uma história aqui brevemente, nós fizemos um diagnóstico numa empresa de mais de 25 anos de atuação, então a empresa já tem um nome no mercado. Só que o dono da empresa chegou até mim com a seguinte demanda: eu não sei mais o que eu faço para estancar essa saída, essa alta rotatividade, eu já não sei aonde está o problema. Então foi onde nós entramos com os nossos trabalhos, né, o nosso serviço, e a primeira coisa é medir a temperatura do time. E hoje, como que a gente faz essa medição? É com a pesquisa de clima. Então, é uma análise quantitativa e qualitativa que a gente faz. Então, a gente dá a possibilidade dos colaboradores responderem de uma forma anônima e também um one-on-one. O que é o one-on-one?
É um momento que ele tem, né, com alguém do meu time, ou então até mesmo comigo, às vezes eu também entro na operação também para fazer esse tipo de trabalho, porque é onde a gente vai ouvir esse colaborador de maneira totalmente sigilosa, onde ele tem totalmente confiança para trazer todos os pontos, todos os gaps da organização. E o resultado, ele foi muito interessante dessa pesquisa de clima. O que que apontou? O problema era quem contratou o nosso serviço, o dono da empresa. Diante disso, Demite o dono? Não, o dono demitiu a consultoria. Ah, sim. Maravilha. Ele não entendeu aquilo de uma maneira positiva e ele não viu aquilo uma possibilidade de mudança. Ele continuou perdendo pessoas ao invés de reconhecer que ele tinha pontos a melhorar, mas ele preferiu continuar no comando e controle. E a frase dele foi: modelo ditadura. Eu quem mando e a empresa é minha. Eu dito ela da forma que eu quiser. Resultado disso, 1 ano depois dessa consultoria, desse diagnóstico que a gente fez, Voltou com arrependido ou faliu? falhou. Faliu. Falhou e já trocou todo o time novamente. Quando a gente fala de custo de contratação errada, a gente não fala só de custo financeiro, mas abala toda uma moral de um time. Sim, com certeza. Até porque essas mudanças vão dando a entender, né, que a cultura da empresa vai mal. Né? Exatamente. Acho que funciona do mesmo jeito, quando você tem uma evasão muito grande de equipe dentro da tua empresa, né, pessoas que não querem trabalhar com você, é muito parecido quando a gente, que é a minha especialidade no comercial, quando uma empresa tem uma evasão muito grande de clientes. Sim. Isso significa que o fracasso está próximo, né? E as pessoas não querem trabalhar com você. Na verdade, eu acho que os primeiros compradores de uma empresa é justamente o funcionário, o colaborador. Se ele não compra a sua ideia, não tem como você seguir. Exatamente. Legal. Bianca, e assim, é o que você falou, você citou que hoje as coisas estão diferentes, né? Tá. Que hoje realmente as pessoas não estão mais tão focadas em salário, que elas estão focadas em, de repente, aprendizado, em estabilidade emocional, né? Tudo isso dentro da empresa. E como é que a gente hoje consegue contratar? Porque o que eu conheço muita gente, muito empresário, e a maior reclamação hoje é, cara, eu não consigo contratar. Aí eu acho que não é nem exatamente um problema de cultura ainda, porque o colaborador, ele nem conhece a cultura da Sim. empresa nesse momento ainda, né? Mas existe uma dificuldade muito grande de contratar. Então eu queria saber de você 2 coisas. Primeiro, por que está existindo essa dificuldade hoje no mercado? E o segundo motivo, como é que eu faço para sanar essa questão e conseguir contratações boas? Certo. Eu sempre gosto de falar do employer brand, né? Hoje as empresas, elas precisam se posicionar. Hoje elas precisam se posicionar. Não existe somente uma concorrência ali dos candidatos de participar de um processo seletivo, mas também existe essa concorrência entre as empresas. O que me leva a querer fazer parte do seu time ao invés de fazer parte do time do João, sendo que é o mesmo segmento? Por que eu vou escolher a sua e não a dele? O que me chama atenção para eu poder se candidatar numa vaga da sua empresa? Né? Então, primeira coisa que eu sempre falo claro que a gente está falando às vezes de pequenas empresas, médias empresas, mas é um posicionamento simples. Hoje o LinkedIn está aí, a maior rede profissional do mundo. Então, cara, a primeira coisa, se a sua empresa ela não tem uma page lá dentro do LinkedIn, já está errado. Porque, de alguma forma, você precisa se conectar com as pessoas em alguma rede, e hoje a rede que unifica esses profissionais é o LinkedIn, certo? Glassdoor é uma outra ferramenta preciosíssima. O Glassdoor nada mais é do que uma vitrine. É uma vitrine onde um colaborador ele pode ir até o site e visitar, entender o que aquelas pessoas que tanto participam de processo seletivo quanto trabalham, o que elas estão falando ali. Será que aquelas pessoas gostam? Será que as pessoas recomendam pessoas ali para trabalhar? Porque da mesma forma que eu divulgo algo que é bom, eu também divulgo aquilo que é ruim. Então, a gente está falando de uma porta de entrada que é o recrutamento e seleção. Então, como que esses empresários estão trabalhando a marca para começar a atrair esses profissionais? Porque eu vejo que muitos empresários acham que é assim, eu vou divulgar uma vaga e ali eu já vou ter uma enxurrada de currículos e todo mundo vai querer trabalhar na minha empresa. Por qual motivo? Por qual motivo? Sendo que a gente tem tantas ofertas aí hoje no mercado. Então, eu sempre falo, a primeira coisa é começar a trabalhar a marca. Divulga a cultura da sua empresa, como que é trabalhar ali. O que as pessoas têm comentado? Galera, tá gostando?
Porque, gente, não é só pintura bonita na parede. Não é uma mesa de sinuca, nem um tobogã que vai fazer da sua empresa a melhor empresa para se trabalhar. Eu ia justamente perguntar isso para você. O pessoal tem feito estruturas diferentes, tem montado ambientes, né, que são mais descontraídos e tudo mais. E é sobre isso. Empresas que não têm isso podem funcionar. Empresas que têm estão melhores do que as outras. O que você acha disso? Exatamente, né? Tanto que vai muito além, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, de retenção, de programas, né? Para poder reter colaboradores, vai muito além disso. É super legal hoje ver essas startups. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma startup que tinha esse modelo de descontração. É muito legal, só que é a unificação de vários fatores. Não adianta eu ter um espaço para eu descontrair, sendo que eu tenho uma liderança tóxica. Não existe um equilíbrio, é incoerente. Mas, se o ambiente, de fato, ele conversar com a cultura e isso for coerente, isso existir um equilíbrio, excelente. Excelente. A gente vai ter, de fato, colaboradores muito satisfeitos. Mas é importante entender que esse não é o motivo principal para que as pessoas elas queiram ficar dentro de uma organização. Legal. E, na sua visão hoje, qual é o motivo principal para reter? Como é que você faz para reter, assim, se tivesse que elencar, né? Tipo, motivo 1, que é o mais importante. O que você acha que as pessoas mais buscam e que uma empresa mais tem que focar hoje para reter as pessoas lá dentro? Aí você entra exatamente no ponto que eu acabei de trazer, é medir o clima. Qual que é a sugestão dessa medição? A cada trimestre, rodar uma pesquisa de clima dentro do time. Se você não tem um braço, contrate uma consultoria de uma maneira pontual que faça esse diagnóstico para você a cada trimestre. Porque a gente está falando de ser humano. Então, cada ser humano, ele é movido por algo. Cada um tem uma motivação. E quando a gente começa a medir a motivação do time, a gente vai entender o que predomina dentro de cada organização. Você e o João têm a mesma empresa do mesmo segmento. O que move o seu time é diferente do que move o time do João. Então, você precisa entender o que motiva a sua equipe. E o ponto de partida é medir o clima. Se você não mede o clima, se você não trabalha com os dados ao seu favor, você vai sempre trabalhar de maneira corretiva, ou seja, apagando incêndio. E isso é muito perigoso. Entendi. E agora pensa uma coisa comigo aqui, Bianca. Vamos dizer que eu tenha que medir o clima da minha empresa. Correto. Ok. Só que eu não tenho... eu sou um pequeno empreendedor e eu não tenho condição de contratar uma consultoria para isso. Dá o beabá para a galera aí. Como é que eles fazem para medir esse clima? E faz sentido que seja a direção da empresa, a diretoria da empresa que vai fazer isso? Porque isso acaba ficando complexo, né? Eu acho que até por conhecimento, quando você vai medir um clima, as respostas que existem, as pessoas já sabem que meio que... Por exemplo, eu tenho 5 funcionários. As respostas que aparecem num questionário anônimo, eu sei de quem são, né? Não tem jeito e tal. Então, como é que esse microempreendedor ele faz isso? Certo. Quando a empresa ela está nessa situação de menos colaboradores, às vezes é um time pequeno, o ideal é sempre trazer uma pessoa neutra, né? Ou uma pessoa fora da organização, uma contratação de uma consultoria, um prestador de serviço, ou então alguém dentro do RH que o time tem confiança. Porque por mais que não seja divulgado quem que respondeu, obviamente, o dono da empresa vai saber se o time for muito pequeno. Então, o ideal nunca é o dono da empresa fazer esse tipo de trabalho e sim delegar para uma pessoa neutra. Quanto mais neutra essa pessoa for, mais confiança o time tem. Até esse exemplo passado que eu acabei de dar dessa outra empresa, nós criamos um vínculo tão legal com o time, né? Uma confiança tão legal que eles me procuraram depois de meses para contar como estava. Quando a empresa decidiu romper... conseguir uns colaboradores para levar para outro lugar, né? Não, quando a empresa ela decidiu romper o contrato justamente por esse motivo, as pessoas elas falaram assim, Bianca, você era a nossa última esperança, agora não faz sentido nenhum continuar. Entendi. Então assim, o dono daquela empresa quebrou totalmente a confiança. Todo mundo ficou na expectativa quando eles ficaram sabendo que viria uma consultoria a ajudar no clima. E aquilo ali abalou totalmente a moral quando descobriram que aquele contrato foi rompido. Todo mundo sabe. Quando descobriram que o problema... Quando vocês descobriram que o problema era o cara, ele não quis resolver o problema. Ele não quis, porque a empresa era dele, quem mandava era ele. Aí eu falei, ok. Aí o meu trabalho se encerra.
Não tem jeito, né, senhor? O Exatamente. contratante não quer a solução que você tem, né? Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Bianca, e aí contratei. Ok, consegui finalmente recrutar, contratei a Conecta Pipe, consegui recrutar. A partir daí eu entro, é óbvio que você traz profissionais qualificados e talvez até Sim. que já tenham experiência na área, Sim. né? Se isso for a solicitação, se você entender que isso é melhor para a empresa, mas em algum momento eu preciso treinar. Precisa. E aí, como é que funciona treinamento? Porque o que eu sei que as pessoas fazem para treinar é assim: senta aqui e vou te mostrar como é. Tá vendo aqui, agora faz você. E isso eu sei que não funciona. E aí, como é que, principalmente quem assiste a gente, que é o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, qual é o segredo para ele treinar esse super-herói a saber usar os poderes dele, né? Porque às vezes você traz um cara fora do normal que realmente com o treinamento que ele recebe, ele fica abaixo da média. Exatamente. Qual que é o segredo para fazer esse treinamento de qualidade? Tá. Primeiro é você organizar a casa. Você precisa organizar a casa para receber um colaborador. Se você fizer uma contratação emergencial para apagar incêndio e você não tiver nenhuma estrutura para recebê-lo, saiba que, muito provavelmente, você vai ter um problema, certo? Uhum. Você está correndo um risco. Porque hoje as pessoas, por mais sênior que elas sejam, a gente está falando de produtos específicos. Uhum. A gente está falando da especificidade do negócio. Então não significa que o cara ele saiba desenvolver em Java, que ele vai saber desenvolver em Java ali no seu produto. Uhum. Certo? Sim, Por quê? total. Existem as nuances ali de cada produto, de cada empresa, certo? Perfeito. Então, claro que existem empresas que precisam fazer contratações emergenciais. A equipe cresce de uma forma exponencial e precisa trazer pessoas. Acho que no Brasil tem muitas empresas que precisam fazer contratações Exatamente. Então, emergenciais. assim, se a gente está falando de empresas que estão crescendo, a gente também tem que pensar em investir em pessoas. A gente precisa investir no time de RH. RH, gente, primeiro que não é quem demite. E segundo, RH não é quem faz festinha. As pessoas precisam desconstruir isso na cabeça delas. RH, ela é a base de uma empresa. RH é o time que tem um olhar voltado para o humano. Os resultados, eles são consequências Uhum. de um time motivado, de um time engajado. Então, você precisa criar, de fato, programas de treinamento, precisa criar um onboarding estratégico para essa pessoa, para quando ela chegar, ela saiba para qual caminho que ela vai seguir, quem que vai direcionar, quem que vai ajudar ela a rampar esse período de 3 meses, de 90 dias. Porque se a pessoa lá entra, ela se sente sozinha, aquilo ali já gera uma frustração tão grande, porque na cabeça dela, ela não está entregando. E ela já começa a se responsabilizar. Ela parece que fez uma compra Eu errada. comprei essa empresa aqui porque ela parecia ser uma empresa legal para eu trabalhar. E aí, nos primeiros dias, ele já disse, poxa. Exatamente. E é por isso que a alta rotatividade, ela acontece nos primeiros 90 dias. Porque os primeiros 90 dias, eles são muito decisivos. Porque é o momento que a pessoa está rampando. É o momento que a pessoa está conhecendo o seu negócio, que ela está entendendo essa reciprocidade que eu falei no início sobre valorização de pessoas. Nesses 3 meses, a pessoa já consegue sacar qual que é da empresa. Sim. Já fica muito claro. Na verdade, no primeiro dia, né? Sim. No primeiro dia. Porque é um relacionamento, né? Só que é um relacionamento diferente do relacionamento 1 a 1. Exatamente. Por exemplo, um homem e mulher. Com um homem e mulher, o cara consegue ir disfarçando. Aí quando você entra na família dele, né? Eu gosto muito de comparar as coisas. E você entra na família dele, você começa a ver que, opa, ele não é bem assim, né? O pessoal não tem um bom relacionamento com ele, não funciona e tal. Só que numa empresa, quando o funcionário entra, ele já entra na família. E aí ele já bate o olho e fala, opa, essa família aqui não tá organizada, exatamente. Né? Você falou de treinamento e aí a gente falou sobre... Você acabou falando sobre prazo. Que eu senti que você falou aí. Falou, não, esse prazo de 30, 60, 90 dias e tal. Qual prazo ideal? Existe? É isso mesmo? São 90 dias de treinamento? São 30 dias de treinamento? E quantos dias são, se existe um prazo ideal? E como é que se divide as etapas de treinamento de um funcionário novo, de um colaborador novo? Certo. É funcionário, não pode mais. Colaborador. Eu esqueci, Bianca, tá tudo bem. É porque eu sou velho, eu já tô chegando nos 40. Perdão, Colaborador. gente. Colaborador novo. Exatamente. É muito subjetivo, isso vai muito de cada negócio. Você ter uma mínima estrutura para receber o cara ali que seja uma semana, um cronograma de uma semana. O primeiro dia, o onboard, que é o momento que aquela pessoa ela vai sentir, que ela vai conhecer as áreas da empresa, ela vai aprofundar ali no negócio. Então, estruture no mínimo uma semana de treinamento para esse cara, mas faça acompanhamentos periódicos, one-on-one, feedbacks,
Aplique avaliações naquele período de rampagem, naqueles 3 primeiros meses, né, que a gente chama ali de período de experiência, onde a gente conversa com o colaborador nos primeiros 30 dias, depois nos próximos 45 e nos 90 dias, porque aí dentro dessas fases a gente consegue entender como que está o nível de motivação, o que ele já enxergou ali como gap, o que ele já enxergou como oportunidade. Então, esses 90 dias, ele precisa ser dividido dessa maneira. 30, 45, 90 dias. Obviamente que você não vai ficar todo esse tempo, esse intervalo, sem fazer um acompanhamento, mas é um acompanhamento mais indireto. Esses que eu estou citando, ele é um acompanhamento mais formal, onde de fato você vai disponibilizar um tempo para ouvir aquele colaborador. Mas dentro desse tempo, delegue para alguém do time, dê uma responsabilidade para alguém daquele time para ser o par daquela pessoa, para acompanhar de perto diariamente e disponibilizar um canal onde a pessoa ela saiba, né, se for no modelo remoto, para que ela saiba aonde recorrer em caso de alguma dúvida, em caso de alguma queixa, em alguma pontuação. Entendi. Então, eu sempre sugiro esse modelo de treinamento dividido nessas etapas. Entendi. Falando de situação legal, né? Eu tenho 2 momentos nesse período de rampagem, que você chama, que eu adoro essa expressão, inclusive, que é basicamente subir a rampa e depois andar em velocidade cruzeiro, né? Eu tenho 2 períodos onde eu posso fazer por exemplo, uma demissão sem grandes... E óbvio que estou conversando com o RH e estou pensando um pouco administrativamente também, que poxa, tem 2 períodos onde eu consigo fazer uma desistência desse colaborador, que não funcionou e tal, que é 45 e depois 90. Quando é que eu decido dispensar esse colaborador nos 45? Entendi que o período de rampagem são 90, mas quais são os KPIs, quais são os indicadores que me sugerem que, olha, 45 dias isso aqui não vai dar certo, o andamento disso aqui não tá legal. Quais são os indicadores que você usa para isso e que o empresário deveria usar também? Vamos lá. Primeiro ponto, né? A gente vai conseguir perceber nuances durante o processo. Ali na primeira semana você já vai conseguir sentir muito desse colaborador. O que às vezes acontece? O cara entregar atestado na primeira semana. Pode acontecer, é o que eu falo com meus clientes. Bianca, fulano acabou de me entregar um atestado. Calma, ele pode adoecer. Mas caiu do segundo andar da casa dele. Exatamente, ele pode adoecer, ele pode ter um acidente. Gente, isso é natural, isso pode acontecer. Só que a gente precisa observar. Na segunda semana ele adoeceu de novo, na terceira ele tornou a adoecer, no quarto o cachorro morreu, a mãe morreu, o gato, enfim. Ele já vai dando indícios nessas primeiras semanas, certo? E é o que eu falei, você vai fazer um acompanhamento de uma maneira indireta. Você não vai esperar chegar aos 45 dias para desligar o cara. Ele já vai ter feedbacks ali mesmo que informais, olha, cara, hoje você chegou atrasado, olha, essa entrega que eu te passei não tá legal hoje, qual que foi a sua dificuldade? Vamos repetir? E se aquele erro você perceber que é constante, a pessoa ela recebe um feedback e aquilo persiste, aquilo ali já acende um sinal de alerta. Nada impede da gente chamar aquele colaborador antes dos 30 dias para conversar. Aconteceu esse caso semana passada com um cliente. Ele me ligou e falou assim, Bianca, o fulano de tal, ele já me apresentou um atestado. Eu estou preocupado. Falei exatamente isso, cara, pode ter adoecido. Sim. Certo. Na segunda semana, Bianca, ele tratou a recepcionista de uma maneira mais ríspida. Eu tô preocupado. Eu falei, o João, chama o colaborador, conversa, seja transparente. Eu disponibilizei para ele um questionário que a gente utiliza no acompanhamento dos primeiros 30 dias e falei, aplica nele, faz o acompanhamento. Aí, dentro desses 30 dias, eu separei semanalmente porque a gente já entendeu que era uma ação emergencial. Ele está aplicando, né, porque foi na semana passada, então ele já me deu um feedback de uma semana depois. Ele já retornou e falou, Bianca, tá funcionando. Ele me trouxe algumas situações, claro que não justifica, mas ele estava passando por um momento ruim, o atestado foi porque ele realmente estava passando mal, mas eu já vi uma diferença enorme quando eu falei que a gente faria esse acompanhamento. Ele tá performando de uma forma legal. Eu falei, cara, agora é continuar, dar sequência, não deixa morrer. Porque o erro das empresas, às vezes, é o quê? Estruturar todo um sistema, mas na hora de executar, mas o cara tá indo bem, deixa pra lá. Sim. E vai jogando para debaixo do tapete. O processo de desenvolvimento, ele tem que ser contínuo. Sim, inclusive de checagem do desenvolvimento, né? Exatamente. Você não pode esperar que ele... Não é porque um navio está em velocidade cruzeiro que o capitão sai da proa, né? Exatamente. Ele precisa estar lá. Legal. Bianca, na hora de contratar, o que é que eu devo levar mais em consideração caso eu não tenha um RH para fazer isso para mim ou até a Conecta Pipe?
por questões inúmeras, né? Financeiras, enfim. O que eu devo levar mais em consideração? Currículo ou comportamento percebido na entrevista? Dados já apontam que a maioria das pessoas elas são contratadas pelo técnico e desligada pelo comportamento. Por que a gente não inverte essa rota? Contratar pelo comportamento? Exatamente. Na verdade, não é inverter. É simplesmente seguir a mesma linha, né? Porque acaba que as pessoas são desligadas pelo comportamento, mas admitir também pelo comportamento. Uhum. Porque o técnico, a gente desenvolve. Agora, compromisso, responsabilidade, existem algumas habilidades comportamentais que, cara, se o cara com 30 e tantos anos ele não tem aquilo ali, não vai ser agora na sua empresa que ele vai ter. Uhum. É por isso que eu sempre falo, toda empresa precisa ter sua cultura, precisa existir comportamentos que vai nortear as ações humanas, certo? Legal. Então, o primeiro ponto é estruturar um processo de recrutamento e seleção baseado em competências. Eu preciso avaliar competências, eu preciso avaliar situações, eu preciso que esse cara me traga cases de sucesso, eu preciso entender ele na prática, porque é muito fácil às vezes, a gente se vender, a gente falar que a gente faz, que a gente acontece. O vamos ver é na hora ali da prática mesmo. Então, a gente consegue trazer situações num processo de recrutamento e seleção que a gente já vai ter um mínimo de previsibilidade daquilo que nos espera após essa contratação. Legal. Aí falando em cultura, semana passada, semana retrasada, acho que semana passada, eu tive aqui no podcast, eu tive com o Rafael, e ele era quartel designer. Ele falou um negócio muito interessante quando a gente falou de cultura, né? O Rafael hoje atende grandes empresas, então é um cara muito referência. E aí eu perguntei para ele sobre cultura, né? Como é a cultura da Quartel e o que ele entende sobre desenvolvimento de cultura, até para criar branding, né? Porque faz sentido, como a empresa dele é especialista em branding, então faz todo sentido isso para ele. E eu achei um negócio interessante. Um pouco contra a maré de pessoas que dizem que, olha, cultura, você deve desenhar a cultura da empresa e decidir a cultura da empresa e tal. O Rafa trouxe uma visão diferente, eu achei ela bem interessante. Ele falou, cara, cultura não se desenha. A cultura está implícita, você pode fazer ajuste na cultura. A cultura da empresa é a cultura do dono. E ele trouxe, na verdade, dizendo que é o seguinte, cultura é algo muito natural. Mas, principalmente quando uma empresa se desenvolve muito, né? Achei sensacional o que ele falou, mas de forma técnica eu queria entender isso, porque eu concordo com ele que a cultura realmente é a cultura do dono, cultura é algo natural, não dá para se implementar a cultura na marra, né? A cultura será assim a partir de agora. Mas a partir do momento que existe uma cultura, como é que eu vou disseminar a cultura a ponto de fazer com que as pessoas mudem a própria cultura, às vezes, né? Porque eles já estão acostumados, porque vêm de outras empresas, enfim, eles têm passado, né? Eles têm uma história. E como é que eu faço para conseguir disseminar a cultura que foi implantada, que está sendo implantada na minha empresa, e porque eu sou o dono, e daí eu tenho aquela cultura e funciona. Mas como é que eu faço para passar isso para o time de forma eficaz? É delicado esse assunto, porque exatamente essa história que eu trouxe no passado, a cultura do dono é comando e controle. Sim. E ao mesmo tempo que é comando e controle, ele quer um time inovador. Então, a cultura dele tá... Então, caminho entende ruim, que a né? cultura dele é aquilo? Só que a cultura dele não funciona. Então, ele vai ter que começar por ele essa mudança de cultura. A mudança tem que começar por ele. E como que vai disseminar isso para o restante do time? É uma cascata, vem de cima para baixo. Uhum. Se o CEO não é a pessoa que dissemina a cultura, você pode ter o melhor time, você pode ter o melhor RH, você pode ter os melhores super-heróis que eles não vão engajar na cultura se nem o dono compra a ideia. Boa. Então há controvérsias. Boa. Eu realmente eu entendo. Eu acredito que é algo natural e tem que ser, porque tem uma cabeça, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Mas algumas têm que ser porque desenhadas. é o ajuste, né? É o ajuste. É o ajuste. E Você algumas precisa começar do zero mesmo. E começar a introduzir nesse dono, né, com essa cultura de comando e controle, a gente está falando de um cara de mais de 70 anos de idade com um time entre 25 e 35. A gente está falando de uma mudança de mentalidade. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Sim. Mas o cara ele tem que ter da abertura de entender que o modelo hoje que ele acredita que é o certo e que funciona, já não é mais. Entendi. Então ele precisa também ter uma mentalidade inovadora se ele quiser implantar um time de inovação na empresa dele. Nossa, você trouxe um assunto muito legal agora, porque é o seguinte, nas andanças por aí, né,
E aí, conversando com muita gente, eu escuto muitas pessoas dizendo que eu prefiro, inclusive eu sigo uma linha diferente, mas as pessoas dizem assim, eu prefiro hoje pessoas mais velhas. Eu prefiro pessoas de mais idade, porque os novos não estão dando para contratar, eles são muito complicados e tal, e é assim que os empresários têm falado, né? E muitos deles têm realmente contratado, tem até amigos meus que eu tive com eles semana passada, e daí a gente estava falando sobre isso, e ele falou, não, cara, eu contratei uma senhora de 50 anos e agora tá dando certo. Só que eu acho que não tem futuro, né? Porque ela tá para aposentar, então é meio complexo, né? E, enfim, e aí, o que você vê disso, assim? Essa mudança tem que acontecer, mas o que você vê disso dos profissionais hoje? A idade dos profissionais e a característica deles? Quando a gente fala de ser humano, é difícil a gente bater o martelo, né? É ou não é? Existem muitas pessoas boas com mais de 50 anos que estão, assim, com uma super energia, um nível de responsabilidade enorme, uma cabeça excelente para tocar ali o negócio, para poder entregar bons resultados, da mesma forma que existe a galera dos 25 que também estão performando, estão entregando. Então, assim, vai depender da análise que a gente vai fazer. Da mesma forma, ao contrário. Você pode contratar, às vezes, uma pessoa de 50 anos, mas que ela tenha uma dificuldade ali com a tecnologia, você vai ter que entender que, às vezes, aquela pessoa ela não vai se adaptar ao seu negócio. Da mesma forma que, às vezes, você vai contratar uma pessoa de 25 anos, ela também não vai se adaptar ao seu negócio por outros motivos, né? Então, assim, mais uma vez, é a especificidade do negócio e é entender o que funciona e o que não funciona para o seu time. A gente já contratou muitas pessoas boas de 50 que estão performando, mas também já contratamos pessoas de mais de 50 que não deram certo. A mesma coisa para a galera mais nova. Eu entendo que essa preocupação, essa geração, né, ela é uma geração mais... É um assunto até delicado, né, porque às vezes as pessoas pegam um recorte da nossa frase, generaliza muito, mas hoje a gente percebe que existe uma volatilidade ali, né? Hoje Deixa eu só dar uma vez pra galera. Haters, presta atenção, porque ela vai falar alguma coisa que vocês podem usar contra ela. Fale, Bianca. Não, vocês não vão conseguir usar isso contra mim, porque o que eu quero dizer é que tudo depende. Quando se trata de ser humano, depende. Existem sim a galera dos 25 ali que, ó, não deu certo, eu saio, eu não tenho... Eu sempre brinco, nada do que um bom boleto para pagar no dia 10 para poder fazer você ter responsabilidade. Verdade. Então, às vezes acontece da pessoa, às vezes, entrar e realmente não se identificar e sair, mas o que a gente precisa fazer é uma análise. Então, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação do histórico da pessoa. Essa é uma pessoa que tem uma história de vida que todas as empresas que ela passa, ela fica 3, 4, 5, 6 meses? Será que é só sobre o empregador mesmo? Existe algo por trás disso. Mas pode acontecer de eu ficar 3 meses numa empresa e algo não deu certo e eu sair e tiver que procurar um outro trabalho. Mas o que a gente sempre precisa analisar é o contexto como um todo e não somente uma parte da história. Então, gente, depende. Nem novo demais, nem os mais velhos. Tudo vai depender e eu sempre falo. A avaliação ela precisa ser baseada em competência técnica e comportamental. Idade tem que ser um fator isolado. Idade é só um número. Perfeito. Eu acho até que os caras estão contratando, quando eles falam isso, né? Eu acho até que os caras estão contratando de acordo com a personalidade deles, né? Eu acho que ele está alinhando com ele, na verdade, não exatamente com o resultado que a pessoa poderia trazer. É fato que, por exemplo, você vai buscar um programador, por exemplo, no mercado, Sim. Provavelmente um programador tem uma idade menor, Exatamente, né? natural. Mas aquele cara não quer um programador novo de jeito nenhum, porque ele não consegue lidar com um cara novo. Então, realmente, ele tem que mudar, não é o programador, porque o programador só tem 20 anos. Não adianta. Não adianta. Né? E aí o cara que tem 60 vai ter que, eu vou ter que pensar igual esse cara de 20 aqui para eu poder alinhar. Exatamente. Bianca, maçã podre. Eu que tô falando, viu? Ninguém vai usar isso contra você. Maçã podre. É uma pessoa que entra na empresa e que ela começa e tem algumas pessoas que têm esse poder de disseminar a própria cultura, né? E essa cultura, às vezes, é muito pesada. Para deixar isso mais claro, do que eu tô perguntando, por exemplo, num departamento comercial, diversas vezes você tem vendedores que, no geral, são os melhores resultados e os melhores vendedores. E esses caras costumam deixar o ambiente pesadíssimo. São caras que disseminam uma cultura em cima das outras pessoas ali, que vão acabando com o ambiente. Eu, no meu histórico, né, de treinamento comercial, de equipes comerciais que eu já tive, eu sempre fui muito a favor de demitir o melhor vendedor
quando a situação é essa, independente dos resultados que ele traz. Sim. Mas é preciso muita coragem. Muita coragem. Tem que fazer. Mas e aí? Como é que... Eu sei que as coisas têm cheiro, mas tem alguma... tem algo técnico que eu consigo fazer? É no 1 a 1? De repente na pesquisa de clima, onde eu vou entender esse problema? Faz sentido na pesquisa de clima perguntar pelos colegas em específico, o que você acha dos colegas e tal? Mas onde é que eu vou descobrir isso e qual a melhor forma de resolver isso? É a minha mesmo, que eu falei aqui, que é cortando a maçã podre e jogando ela fora? Ou é trabalhando isso para tentar fazer uma mudança de cultura deste cara, cultura própria desse cara? Exatamente. A maçã podre, ela tem o poder de apodrecer todas as outras, né? Uma maçã podre, 50 maçãs boas. As 50 maçãs boas vão fazer aquela 1 ser boa ou aquela 1 vai fazer as 50 ser ruim? Ser ruim. Sim, a maçã podre, ela de fato, ela vai disseminar a cultura dela e a tendência é, de fato, levar aquela empresa à ruína. Por quê? Vai começar uma taxa ali de rotatividade muito alta e vai ficar explícito. Chega uma hora que é nítido o problema que está acontecendo. O one-on-one, ele é o lugar onde a gente consegue identificar esses pontos. Esse exemplo que você trouxe, né? Eu trabalhei numa empresa de tecnologia que era exatamente isso, só que o cara era técnico. E ele era muito bom. Só que ele era um detrator. O que é o detrator? Ele era muito bom, só que ele era o cara que não comprava ideia, ele não vestia camisa, mas assim, ainda assim eu entregava um resultado legal, mas disseminava a cultura ruim dele. Ele estava apodrecendo o restante do time. Foi aonde eu cheguei pro dono e falei exatamente isso. Olha, você tem 2 opções. Ou você demite os outros 90% do seu time e fica só com ele, ou você tem a coragem de trocar e achar um tão bom quanto, porque ninguém é insubstituível. Por mais difícil que seja achar uma pessoa, algum perfil, você vai encontrar e você vai escolher. Ou você vai manter um cara tóxico que vai levar a sua empresa à ruína, ou então você vai ter a coragem suficiente para desligar aquela pessoa e provar para o seu time, né, que existe de fato uma cultura ali. Porque, cara, por melhor que ele seja, não é esse cara que vai trazer os melhores resultados. Os melhores resultados é um conjunto de várias habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. Exige coragem, mas é sempre a instrução que eu dou. Ela vai apodrecer todo o resto do seu time, aí a escolha é sua. Provavelmente ele tem um melhor resultado de vendas, por exemplo, se for um vendedor, justamente porque ele limita o resultado dos outros. Né? Ele limita, ele não deixa as outras pessoas florescerem, desenvolverem, não dá nem espaço para a gente poder entender quem ali é tão bom quanto ele, justamente porque não dá espaço. Porque acaba gerando ali um sentimento de medo nas pessoas. E consequentemente, aquelas pessoas se sentem frustradas, intimidadas, porque elas não têm espaço para poder desenvolver ali dentro. Bianca, é preciso, às vezes, que, por exemplo, a Conecta Pipe, ela precisa pensar em treinamento para os diretores, ou seja, para os donos da empresa? Com certeza. Com certeza. Isso aí é um ponto fundamental que você tocou. As empresas, elas precisam pensar numa trilha de desenvolvimento contínua para a liderança. Como que você vai desenvolver ali seus colaboradores, disseminar boas práticas, se às vezes você também não tem esse conhecimento? Mais uma vez, é uma cascata. Essa ideia precisa ser implantada na mente do CEO e entender. O meu time, os meus líderes, eles precisam ser desenvolvidos para que eles tenham um time forte, para que eles consigam desenvolver. Porque se eu não sei te desenvolver, como que eu te desenvolvo, você vai desenvolver futuramente seus liderados? Né? Se eu não sei ensinar, se eu não sei instruir, né? Da mesma forma aí que os super-heróis têm os vilões nas suas histórias, as empresas elas também têm seus vilões, que é alta rotatividade, essa falta de engajamento, baixa motivação, e o líder ele tem um papel fundamental de engajamento do time. Mas para isso eles também precisam ser acompanhados. Legal. Eles não vêm prontos, eles também precisam de lapidação. Total. RH é quantos por cento do sucesso de uma empresa para você hoje? 100%. 100%? 100%, porque é tudo sobre pessoas. Muito bom. Acho até interessante, ninguém para pensar, aliás, o brasileiro não para pensar nas expressões que ele mesmo utiliza, né? E eu acho que pouca gente fala RH e lembra assim, são recursos humanos. Ela só fala, procura o RH. Mas tipo, o RH virou uma sigla que eu não faço ideia do que né? E, cara, se você parar para pensar, RH
São recursos humanos, basicamente é o meu estoque de seres humaninhos que me ajudam. É muito mais importante que o compras, que faz um estoque de coisas que eu vou utilizar para vender ou para executar serviços. É o estoque de seres humaninhos que me ajudam a ter sucesso. Então, assim, devia ser tratado realmente como uma coisa mais importante da empresa, né? E graças a Deus esse termo ele tem sido desconstruído cada vez mais, né? E mudado ali para gestão de pessoas, né? A gente faz uma gestão de pessoas e não vê o ser humano como mais um recurso. Então, é a gestão de pessoas que precisa ser feito de fato. E entender, cara, exatamente, o recurso hoje mais importante que eu tenho é o ser humano. Se eu não desenvolvo ele, né? Se eu não lapido ele, se eu não instruo ele, sem ele, o que eu vou fazer? A minha empresa não toca. Você pode ter rios de dinheiro, você pode ter a estrutura mais top de todas, mas se você não tiver quem faça e quem veste a camisa, você não vai ter resultados. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Bianca, como é que o empresário pode, não sei se você já está inserida nesse contexto, como é que o empresário pode usar, eu digo, principalmente o que não tem condição de ainda contratar uma empresa, é óbvio que ele deve buscar isso, mas como é que ele pode utilizar, por exemplo, inteligência artificial para ajudá-lo com relação a melhorar a gestão de pessoas, não os recursos humanos. Eu já aprendi. Não os recursos humanos, mas a gestão de pessoas dentro da empresa. É possível utilizar já ferramentas? Sim. Vamos dar prompt de presente para o pessoal? O que eles devem realmente buscar dentro de inteligências artificiais ou até dentro de pesquisas? O que eles devem estudar para gerir melhor a sua equipe? Certo, então vamos lá. Eu sou fã de uma empresa, inclusive recentemente eu tive a oportunidade de estar palestrando nela, que é a Solids. Então eu sempre falo da Solids para todos os meus clientes, né? Hoje a Solids, ela tem um sistema muito robusto que atende aí todas as frentes hoje de gestão de pessoas, né? A parte administrativa. Então, falando para essa parte de pessoas, hoje existe um mapeamento comportamental muito assertivo que é feito através do Profile, né? Que é uma avaliação comportamental ali baseada na metodologia DISC. Então, ali é uma avaliação muito completa. Claro que a avaliação sozinha, ela não faz nada. Precisa, de fato, pessoas que precisam ser treinadas para estar conduzindo uma boa avaliação, né? Mas também depende de você ter um RH para estar tocando com esse sistema hoje da Solids, né? Eles têm profissionais ali, né? Colaboradores que capacitam todo o time daquela empresa para conseguir, né? Fazer essa aplicação. Então, se você hoje não tem, né, recurso para ter uma pessoa, ou então você hoje não quer trazer uma locação, né? Contratar um serviço, sempre tem uma avaliação comportamental ali para rodar no seu time de maneira pontual, de uma maneira recorrente, mas conte hoje com esses tipos de sistemas que vai ajudar, vai trazer mais robustez para a sua operação, né? Você vai ter dados para trabalhar de uma forma preditiva, né? Para poder engajar aquelas pessoas, mas faça uma avaliação periódica ali no seu time, sabe? Que seja com outro tipo de sistema, que seja um outro método, mas faça essa avaliação comportamental, porque é através disso, como eu falei anteriormente, você vai entendendo a motivação das pessoas e vai entendendo como que você engaja o seu time e vai fazendo os ajustes necessários, mas conte com alguma coisa. Não deixe ali seu time aquém, sem ter quem conduza ou alguma avaliação que seja aplicada. Alguma coisa relacionada a essa medição precisa existir. Porque senão tudo é feeling, é achismo. Sim. Ter um plano, né? Obviamente, se o cara não pode pagar, ter um plano é melhor do que plano nenhum, né? Exatamente. Então, se eu posso trabalhar com... Se você quer ter um plano, exatamente. Pelo menos se eu posso trabalhar com alguma, né? Uma inteligência artificial, com um sistema, Exatamente. com uma aplicação, Exatamente. eu acho que faz todo sentido. Pensando assim, sobre o sucesso do RH, o que você classifica como indicador de uma empresa que tem um RH e qual é o indicador de que isso está funcionando? O RH ou gestão de pessoas está funcionando? Qual é o principal indicador? É justamente essa taxa de permanência da empresa, né? Claro que um RH sozinho, gente, ele não tem poder, a verdade é essa. O CEO, o dono ali da empresa, ele precisa entender da importância das ações que o RH está sugerindo e está aplicando. Certo? Então, claro que a responsabilidade ela não pode ser atribuída apenas ao RH pelo sucesso ou não de uma organização. Porque não adianta eu ter a melhor ideia, a melhor aplicação, se o CEO, se é quem libera a grana, não vai autorizar a gente executar. Então, ele precisa enxergar valor. E, de fato, o RH ele precisa ser estratégico.
Não pode ser simplesmente implantar uma ação porque ele acha que vai funcionar. Tudo são dados e fatos. A gente não cria uma ação da nossa cabeça porque a gente acha que vai ser legal ou porque é bonito executar. Não. Precisa ter um efeito, precisa ter um resultado, precisa ter um objetivo aquilo ali. Legal, legal. Bianca, top 3 perguntas para uma entrevista de emprego. Principalmente as de comportamento. Vamos lá. Vou falar as 3 pegadinhas, né, que a galera se embola muito na hora de responder, mas eu sempre falo que quando a gente faz um exercício de autoconhecimento, a gente consegue mandar bem em qualquer entrevista. O que isso quer dizer? Quando você se conhece verdadeiramente, você consegue tocar qualquer entrevista. Primeiro ponto, quem é você? Me fala um pouco mais sobre você. Segundo ponto, me fale um ponto seu a desenvolver, mais conhecido como defeito. E um ponto seu, uma qualidade. Um ponto forte. Sabe o que a gente quer entender nessas perguntinhas que aparentemente podem parecer bobas? A gente quer justamente entender o seu nível de autoconhecimento, o quanto que você se conhece, o quanto que você pode agregar para aquela empresa, né, com relação aos seus pontos fortes e aquilo que você reconhece que precisa melhorar. Legal. Então, hoje o erro durante as entrevistas dos candidatos é achar que eu sou perfeccionista. E qual que é o seu ponto a desenvolver? Eu sou perfeccionista também. Então, gente, por favor, existem muitas palavras clichês. A gente não quer ouvir isso, porque a gente sabe que isso é mentira, a gente quer de fato entender os seus pontos fortes. Como que você pode contribuir para o negócio com as habilidades que você já tem? E o que você reconhece que você precisa melhorar e que você já está melhorando? Claro que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai falar também. Sim. Às vezes você está fazendo um processo para uma área comercial e você vai falar que hoje você é extremamente ansioso, que se você trabalha sob pressão, que se você for submetido a uma pressão, você tem ataque de pânico. Claro que isso, obviamente, é um problema. Mas Sim. faça uma análise do seu perfil e identifique pontos que não vão te prejudicar durante uma seleção. Bianca, então você está falando para eu mentir? Não, não é para você mentir, mas é para você ter inteligência de saber o que pode te atrapalhar durante um processo. Perfeito, perfeito. Agora, um negócio que pode te atrapalhar durante qualquer processo que você vá fazer é não ter internet de qualidade, tá? E aí, Implantar Telecom tem os melhores planos. Para isso, eu vou pedir a Raíssa para aparecer de novo aqui com a gente. Preciso que ela fale para vocês um pouquinho sobre o Implantar. Raíssa, vem com a gente. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Bianca, a gente está entrando agora no último bloco, já com essa mensagem da Raíssa aqui. E olha, se você precisa de internet, você já sabe, né? Implantar Telecom, tanto para sua casa quanto para o seu celular. Agora Implantar tem chip também. Bom, a gente está entrando no último bloco. E nesse último bloco eu sempre peço às pessoas que deixem uma mensagem. Eu quero pedir para você que deixe uma mensagem, não é uma frase, é uma mensagem para todo empresário que está assistindo agora nesse momento, para todo empreendedor, para todo gerente de RH, né, que está mudando para gestão de pessoas, mas para todo mundo que realmente tem interesse nessa área e pior, para aqueles que talvez não tenham interesse, mas que deveriam ter, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem direta, pensando assim: eu vou falar e todas as pessoas do planeta que têm possibilidade de fazer alguma coisa através da gestão de pessoas vai me ouvir. Certo, então vamos lá. Falando de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, ela é uma atividade prioritária. Se você quer construir um time de alta performance, recrutamento e seleção não pode ser uma atividade secundária. Senão, você não vai colher o sucesso que você deseja, né? Se você quer algo ali assertivo, então trate aquilo com prioridade. E não só isso, entenda que o processo de recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada. Você precisa preparar o ambiente para receber essas pessoas e não só isso, medir periodicamente, porque ser humano, gente, cada um é único, cada um tem as suas motivações. Então entenda o que motiva, o que engaja o seu time e a partir disso crie ações estratégicas para você construir o seu time de super-heróis.
Meu amigo, se depois dessa mensagem você não aprender e não resolver o problema da sua empresa sobre gestão de pessoas, sinceramente, viu? É você que está precisando ser demitido e a gente vai contratar um chefe para você. Aliás, isso hoje é normal, né? Dá para contratar chefe. É o que mais tem. É isso aí. Só que aí, super-heróis não trabalham com chefes. Isso é verdade. Tem razão. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente no CastX. E eu quero lembrar vocês que vocês precisam fazer uma coisa importante para não perder nenhum episódio. Tem um botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, é só clicar nele que vocês vão ficar por dentro de tudo que vem por aí. A gente vai falar de muita coisa legal ainda. Semana que vem a gente deve falar de construção ali do processo comercial, CRM. Hoje a gente falou de recursos humanos. Semana passada falamos de branding. Basicamente, se você pegar tudo que a gente está falando no CastX, você monta a sua empresa sem precisar de consultoria, porque a consultoria aqui já está voando, viu? Valeu, pessoal. Muito obrigado. CastX com vocês. Até a próxima.